Que bom estar aqui com você nessa noite. Eu sou o pastor Sandro, lá de Santa Catarina, da Verdade que Liberta, lá da cidade de Laguna. Nós estamos aqui, viemos ontem para estar celebrando o casamento do Marcinho, né, que é aqui da igreja, era nosso discípulo lá, e hoje está aqui com vocês, ajudando aqui, uma pessoa que a gente ama muito. E é uma honra, quando o pastor Bill nos convidou para estar aqui, eu fiquei muito feliz. Hoje tem culto lá na nossa igreja também. Eu já estava ali dando uma olhadinha nas câmeras. Era 7h34, o culto não tinha começado. Já mandei uma mensagem lá, gente, o que é que está acontecendo aí que o culto não começou? Mas é como um sentimento de um pai, a gente está sempre cuidando dos filhos, né? Mas é uma honra estar aqui. O pastor Bill, a Poli, são pessoas que a gente ama muito, né? As crianças, meu Deus, tem sido dias muito bons para nós aqui. Nós chegamos na sexta-feira, uma viagem bem longa, e estamos aproveitando bastante. Então, queridos, e quando o pastor Bill me convidou para trazer uma palavra aqui, já no meu coração, já de pronto, já acendeu uma luz dizendo qual era a mensagem que eu deveria estar ministrando aqui. Ontem, quando nós estivemos aqui, quando eu coloquei meus pés na porta ali, primeiro, quando eu entrei ali, eu falei: Deus, que eu possa ser um canal do Senhor nesse lugar para falar com a tua igreja. E eu creio que Deus já está fazendo. Assim como a pastora Renata acabou de ministrar aqui, Deus está fazendo algo novo nesse lugar. Mas Deus não está fazendo sozinho. Deus escolheu você para que possa participar junto daquilo que Ele tem para fazer nessa cidade. Talvez você olhe hoje para a igreja, você olha para os lados e você vê essas cadeiras vazias, mas essas cadeiras vazias estão já ocupadas com aquelas pessoas que você tem orado, que você tem convidado, já é o lugar delas aí. Isso, faz de conta que acredita, amém? Eu gosto de conversar bastante, eu gosto de respostas bastante da igreja. Então vocês, quando eu perguntar alguma coisa, vocês dizem amém, daí eu fico bem feliz. Senão eu vou ficar aqui falando amém, 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 tá bom? Gente, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, lá em Atos, no capítulo 2. Atos 2, no versículo 1 e o versículo 2, diz assim, já achou aí? Atos 2, 1 e 2, diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, diga assim, de repente, todo mundo, de repente, veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Amém? Feche teus olhos por um instante. Pai, nós te damos graças, Deus, nessa noite, pela tua presença, Senhor, nesse lugar. Senhor, sabemos que o Senhor está aqui, que já tem realizado uma grande obra no meio, Senhor, dessa igreja, Pai. Eu creio que os teus propósitos para esse povo, Deus, são perfeitos. Os teus pensamentos são perfeitos, são muito mais elevados do que nós podemos imaginar. Deus, e que essa palavra, Senhor, possa encher o nosso coração e possa, Senhor, nos motivar a sair daqui nessa noite, ó Deus, resolutos, ó Pai. Sair daqui, Senhor, decididos, comprometidos, Pai, com a tua palavra, Deus, e Deus, com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, ó Deus, para fazer, Senhor, nos dias que o Senhor tem nos levantado. Em nome de Jesus, ó Deus, que essa palavra possa fluir, assim como o teu Espírito tem fluído aqui, em nome de Jesus, amém? Queridos, tem tanta coisa que acontece de repente. O tema dessa palavra é gerando o de repente. E tanta coisa acontece de repente. Você de repente está frio, de repente está calor, de repente o dia está um sol bonito e daqui a pouco de repente já fica ruim, já começa a chover. De repente alguém está vivo e daqui a pouco morre. De repente, sempre alguma coisa acontece no de repente.
De repente, no meio do riso, vem o choro. A gente está lá na casa do pastor Bill, hospedado lá. E o Theo, ele é muito querido, né? E aí ele cai e ele começa a chorar, e a pastora Poli vai lá e dá um beijo nele e fala com ele, ri, e ele já começa a rir no mesmo instante. Ao mesmo tempo que está rindo, de repente, ao mesmo tempo que está chorando, já está rindo. Então, algo sempre está acontecendo de repente. Sempre tem alguma coisa acontecendo, mas o que está por trás do de repente? A expressão de repente significa subitamente, inesperadamente. Mas se a gente parar para pensar, o de repente ele deveria ser ele não deveria ser uma surpresa. Porque o de repente é uma consequência de alguma ação, de algum ato. O de repente, se a gente parasse para pensar um pouquinho, de repente não existe, da forma como nós imaginamos como ele é. Para nós o de repente tem a ideia de algo que nós não estamos esperando, de algo que veio sem avisar, mas na realidade o de repente, a gente deveria estar esperando, nós deveríamos estar preparados para o de repente. Se você for na casa da minha sogra, por exemplo, hoje eu vou falar bem dela aqui. Se você for na casa da minha sogra, a casa dela vai estar sempre limpinha, sempre arrumadinha. Eu nunca consegui chegar na casa dela e encontrar a casa desarrumada. Ela sempre arruma a casa, porque ela pensa o seguinte: de repente vai chegar alguém aqui em casa e a casa vai estar pronta. Então ela está sempre preparada para que, se de repente chegar uma visita, a casa vai estar limpinha, vai estar bonitinha, pronta para receber uma visita. Veja o que Jesus fala sobre a sua volta. Marcos, no capítulo 13, no versículo 35 e 37, diz assim: Vigiai, pois, visto que não sabeis quando o Senhor da casa voltará, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de repente não vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. A volta de Jesus é um acontecimento que vai ser de repente, sim ou não? Mas o que é que Jesus está dizendo aqui? Vigiai, estai atentos, porque o de repente não pode pegar você desapercebido, o de repente não pode pegar você desprevenido. Então o que é que Jesus disse? Vigiai. O de repente, queridos, é algo que a gente precisa parar um pouquinho e analisar na nossa vida o que pode acontecer de repente. Um casamento não termina de repente. Um casal que estava tão feliz, que talvez você conheça uma família que estava tão feliz, e você diz, aquele casal separa, e você diz: nossa, aquela pessoa, um casal tão querido, um casal que era exemplo, de repente separou. Nunca é de repente. Algo aconteceu antes que levou aquele casal a se separar. Alguma coisa vinha acontecendo antes, ali, talvez você não sabia, mas alguma coisa estava acontecendo, mas para nós é de repente, mas tinha alguma coisa acontecendo ali. Às vezes o marido deixou de prestar atenção na sua esposa, às vezes a esposa deixou de prestar atenção no marido. Às vezes, querido, nós erramos e nós não conseguimos enxergar o nosso erro. E aí a gente pensa que de repente as coisas acontecem. Por quê? Porque nós não estamos atentos, nós estamos desapercebidos, nós estamos distraídos. Uma pessoa que tira a sua vida, um suicida, não acontece de repente. Isso não acontece de repente. Eu não sei se você já passou por isso aqui, mas a gente vê muito isso. Só que as pessoas falam assim: oh, aquele menino, aquela menina, aquele homem, aquela mulher, uma pessoa alegre, ou uma pessoa assim, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa dedicada, e foi lá e tirou a própria vida. Isso não acontece de repente. Existem sinais que são dados, e a gente não enxerga porque nós estamos distraídos.
Um filho que completa sua maioridade, está louco para sair de casa. É quando ele faz os seus 18 anos, ele se manda de casa. E o pai fica assustado: por que meu filho saiu? Por que meu filho saiu de casa? Por que meu filho abandonou a nossa casa? Assim tão de repente? Na realidade, não era de repente. Pode ser que ele estivesse sendo sufocado. Esse tipo de repente, queridos, acontece mais do que a gente imagina. Aí do seu lado pode estar sentado alguém que de repente pode acontecer alguma coisa que você nem está sabendo, e que você vai ser pego de surpresa. Judas estava lá no grupo de Jesus, era um dos discípulos de Jesus. Mas chegou um momento que Judas traz Jesus, mas não foi de repente. E aqui eu quero abrir um parênteses. Quando eles estão naquele momento da ceia, e Jesus diz assim: alguém vai me trair aqui, um de vocês vai me trair. E aí eles ficam perplexos, olhando um para o outro e tentando imaginar, e falando: não, eu sou parceirão de Jesus, sou amigo de Jesus, eu não vou fazer uma coisa dessa, eu não sou trairão, eu vou ficar com Jesus, não vou trair Jesus. Mas de repente Pedro, que era curioso, ele pergunta para João, que estava sentado do lado de Jesus, e ele faz um sinal com a cabeça para João e pergunta assim: quem é o traíra? E aí João encosta no ouvido de Jesus e pergunta assim: mestre, quem é? Aí Jesus, ele faz o seguinte, ele diz assim: aquele que colocar comigo a mão no prato, esse é o que me trai. Então Jesus coloca a mão no prato, e junto com ele Judas coloca a mão no prato. A resposta de João foi respondida? Sim ou não? Naquela cultura, a pessoa que colocava ali, que estava sentado do outro lado de Jesus, e que estava colocando a mão no prato de Jesus, era a pessoa de maior honra na casa. Então Jesus mostra quem é o traidor, aponta quem é, mas ele está protegendo. Agora, a minha pergunta, queridos, é: os discípulos viviam todos juntos, todos os dias, e como que ninguém percebeu que Judas estava daquele jeito? Como que ninguém percebeu que Judas estava prestes a trair Jesus? Como que ninguém percebeu que Judas estava descontente com alguma coisa? Como que ninguém percebeu? Como que ninguém percebe que você está ruim? Como que você não percebe que a pessoa na sua família está doente, está triste, está desanimada, está com vontade de morrer? Como que a gente não percebe? Como que essas coisas passam por nós desapercebidas? Como que a gente não enxerga que o nosso irmão da igreja está triste, está desanimado? Como? Se a gente convive todo dia. Por que a gente não percebe? É que a gente está distraído. A gente precisa olhar um pouco mais, prestar atenção um pouco mais, queridos. Quando eu chego na igreja, ou encontro alguém, alguns dos filhos lá da igreja, a gente sabe que eles não estão bem, e a gente pergunta: está tudo bem? E ninguém diz assim: não está tudo bem. Todo mundo fala, quando está ruim, todo mundo fala assim: tá tudo bem, mas não está tudo bem. E aí um olhar um pouquinho mais detalhado, um pouquinho mais detalhista, você consegue perceber que existe alguma coisa ali.
Só que a pergunta está tudo bem não é uma pergunta por perguntar, não é uma pergunta superficial. Quando a gente pergunta se está tudo bem, a gente realmente quer saber se está tudo bem. Quando os seus pastores perguntam se você está bem, eles querem realmente saber se você está bem. Não é igual bom dia e boa tarde, boa noite. Quando pergunta você está bem, eles querem realmente saber se você está bem. Mas a gente sabe o que faz? A gente diz, tá tudo bem. E aí não está legal, não está bem. E a gente vai ficando ruim, vai ficando triste. Lembre-se que eu só abri um parênteses aqui. E aí daqui a pouco a gente começa assim, poxa, eu estou mal. E o pastor nem ligou para mim. A pastora nem percebeu. Eu sei que aqui isso não acontece, só em Laguna que acontece isso. Não bota isso na internet, ouve. Só em Laguna que acontece essas coisas, aqui não acontece. De a gente perguntar se a pessoa está bem, ela não está bem, ela diz que está tudo bem, está tudo certo. E aí depois ela reclama, porque a pastora não percebeu. A gente precisa ser transparente. A gente precisa saber pedir ajuda para que nada aconteça de repente, sem a gente esperar, para que a gente não seja pego de surpresa. Eu estou aqui, querido, nessa noite para falar para você. Na realidade, eu quero mover você de lugar. Deus me mandou aqui, não foi simplesmente para vir e pregar uma palavra em outra igreja, em outra cidade. Não foi para isso que Deus me mandou aqui. Eu estou aqui com um propósito, e eu creio nesse propósito, que esse propósito, querido, é inspirar você a cumprir o seu chamado, entender qual o propósito da sua vida. Você precisa saber qual é o seu propósito. Existem 2 dias importantes na nossa existência. O primeiro dia mais importante da nossa existência é o dia que nós nascemos. E o segundo dia mais importante da nossa existência é o dia que nós descobrimos por que nós nascemos. Eu te pergunto, por que você nasceu? Por que você existe? Talvez você está assim, desanimado, talvez você está assim, triste, talvez a vida para você não tenha sentido, porque você não encontrou o propósito da sua vida, e de repente pode ser que você esteja com pensamentos ruins, mas eu estou aqui, querido, para dizer para você que de repente não vai pegar ninguém de surpresa. Eu estou aqui para dizer para você, tenha expectativa, porque a palavra de Deus diz que os pensamentos que o Senhor, que Deus tem sobre nós, são maiores. Ele diz, eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele que sabe os pensamentos. As pessoas se afastam da comunhão da igreja e de Jesus, de repente. A gente pensa que é de repente, mas não é de repente. Em algum momento a insatisfação entrou, em algum momento a tristeza entrou, em algum momento a gente parou de ouvir a voz do Espírito Santo, em algum momento a gente começou a dar ouvido para uma outra voz que não era a voz de Deus. Veja, queridos, são tantas coisas que nos fazem desanimar, que nos tiram da comunhão com Deus, da comunhão com a igreja, e que a gente muitas vezes não está percebendo, porque os nossos olhos estão fixados nos lugares errados. Nós estamos desatentos, olhando aquilo que não é para olhar. Sabe a história do cara que queria muito ver o cometa passar, e ele foi, dá para ver a olho nu, o cometa vai passar a olho nu, e todo mundo colocou ali, ficou pronto para ver o cometa passar a olho nu, e ele foi para a janela porque ele ia conseguir ver, mas de repente lá dentro de casa, na hora que o cometa ia passar, tocou um telefone. Ele olhou para trás
e o cometa passou. A gente perde aquilo que é importante, aquilo que é sobrenatural, porque a gente se distrai. O que Deus está fazendo, eu sempre falo, nós temos vivido um tempo muito especial lá em Laguna. Muita gente diz assim: como é difícil pregar o Evangelho, como é difícil, que cidade difícil, Laguna, porque o carnaval naquela cidade é um inferno. Alguém aqui já foi carnaval lá em Laguna? Vocês foram no carnaval lá? É um inferno ou não é um inferno aquilo lá? Para você ter noção, nós tínhamos a igreja numa rua lá, numa avenida, e a igreja está em Laguna há 11 anos, e durante 10 anos nunca teve um culto no domingo de carnaval, porque não dava para chegar na igreja, de tanta gente que é. O problema não é a quantidade de pessoas, mas a quantidade de, deixa eu usar uma palavra aqui que não vai ser tão forte, a promiscuidade que acontece naquele lugar, a falta de respeito que acontece lá. E durante 10 anos a gente nunca conseguiu fazer um culto no domingo de carnaval. E aí todo mundo diz que Laguna era uma cidade difícil, só que Deus nos deu uma visão daquela cidade diferente. Deus nos deu uma visão daquela cidade, que Deus está levantando um povo para mudar a realidade daquela cidade. E nós começamos a enxergar, queridos, nós começamos a ter essa visão profética daquele lugar. Às vezes a gente pensa que ser um profeta é pensar ou conhecer o dia de amanhã apenas. Não é só isso, é também isso, porque Deus revela os seus segredos. Mas eu quero dizer que se você quer ser profético é enxergar o que Deus está fazendo agora e participar do que Ele está fazendo agora. E a minha pergunta para você é: o que Deus está fazendo agora aqui em Francisco Beltrão? Você sabe o que Deus está fazendo, o que Deus está movendo nessa igreja? Será que você consegue perceber o que Deus quer de você, onde Deus quer te inserir? Será que você consegue perceber que Deus tem algo que é específico para você fazer? Você hoje não está aqui por acaso, você não está nessa igreja por acaso. Deus te colocou aqui outra vez. Eu quero falar sobre o propósito da sua vida. Mas a gente muda o foco. A gente muda o foco. As pessoas que estão presas, que estão prestes a cair nesses de repentes e abandonar a igreja, são aquelas que criticam, que são insubmissas, que estão feridas, que estão insatisfeitas, e os religiosos. A gente precisa mudar a nossa visão, pedir para que o Senhor, Ele sonde o nosso coração, para que o Espírito sonde o nosso coração. Será que você consegue pensar isso, querido? Será que você consegue enxergar isso? Será que você consegue dizer: Espírito Santo, sonda o meu coração? Como o salmista diz: sonda o meu coração, Deus, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelos teus caminhos. Muda esse caminho, Deus. A gente não pode ser pego por esses de repentes. Quando a gente vai tomar a ceia, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: examine-se o homem a quem? Ele fala assim: examine-se o homem, a pessoa que está do seu lado antes de tomar a ceia. É isso? É isso que ele diz, né? Examine-se o homem a si mesmo. Então tem um momento que a gente precisa olhar para dentro de nós, querido, para ver o que está acontecendo. Você lembra de Moisés? Moisés foi o libertador do povo de Israel, quando estava no Egito.
Olha a história desse homem, olha a história desse cara, como ele foi usado por Deus e conduziu o povo de uma maneira sobrenatural. Ele viu o sobrenatural de Deus acontecer. Mas quero ler com você o texto, Números 20, do versículo 1 ao 12. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor, porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e nossos rebanhos morrêssemos aqui. Porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível. Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram, rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade diante dessa fale aquela rocha. Percebe? Fale aquela rocha. E ela verterá água, e vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, é o que Moisés disse. Será que teremos que tirar água dessa rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Que bênção! Mas olha o que aconteceu. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que eu lhes dou. O povo reclamava. Pensa num povo que reclama, gente. Quando a gente lê essa história, sério, eu fico com pena de Moisés, eu fico com pena de Arão, eu fico com pena de Josué, porque o povo reclamava demais. E aí eles começam a reclamar com Moisés: por que, Moisés? Agora a gente vai morrer de sede aqui, Moisés. E aí Moisés vai lá e fala com Deus, e Deus: Moisés, vai lá, pega a vara e fala com a rocha. Ele disse: fala com a rocha. Só que Moisés, querido, estava até aqui com aquele povo, não aguentava mais aquele povo. Algo que estava fora passou para dentro de Moisés. Moisés começou a levar para o lado pessoal, e ele não percebeu que ele não estava fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse. A motivação de Moisés não era a mesma. Então ele chega diante do povo e ele diz: seus rebeldes. Deus não falou isso, não. Deus não disse: Moisés, fala com aqueles rebeldes lá. Deus não falou isso. Mas ele, sabe, alguma coisa estava acontecendo com ele. Uma pressão estava fora, entrou dentro de Moisés, e ele começou a ficar irado com o povo, e ele disse: bando de rebeldes, nós vamos falar com a rocha, nós vamos bater na rocha, vocês vão beber água. E aí ele pega, ele bate, ele devia estar com muita raiva, e ele bate na rocha, porque a vontade dele, eu acredito que era bater com aquela vara no povo. E ele bate na rocha 2 vezes, e bate ali e tal, e a água sai, e o povo bebe. Mas Deus chama ele e diz: vem cá, meu filho, cabeção, eu falei para ti bater na rocha, eu falei para você falar com a rocha. Agora, por causa disso daí, vocês não vão conduzir o povo até a terra. Sabe, querido, de repente a gente começa a parar de enxergar o que Deus está fazendo. Deus tinha feito tanta coisa, não era o momento de Moisés ficar daquele jeito com o povo. Aquela não era a hora de Moisés bater na rocha. Deus não estava indignado. Então por que Moisés se indignou? É porque ele parou de enxergar o que Deus estava fazendo.
De repente, Moisés não percebeu, mas sabe, aquelas coisas que vão enchendo a gente, vão enchendo, e a gente não cuida do coração, a gente não fala. Quando a nossa esposa ou o seu marido começa a fazer aquelas coisas que você não gosta, e vai fazendo aquelas coisas que te entristecem, vai fazendo, mas você não fala nada, a gente não resolve as coisas, e daí de repente explode. Mas podia ter sido evitado. A gente deixou chegar a um ponto, e Moisés deixou chegar a um ponto onde ele começou a ter raiva do povo. As coisas, queridos, não acontecem de repente. As coisas não acontecem de repente. Sempre tem uma história, sempre tem um caminho, sempre tem uma indicação de algo que está acontecendo e que uma hora ou outra vai explodir. A gente é pego de surpresa porque a gente não está atento. O que está crescendo dentro de você? O que está crescendo? Aquela indignação de Moisés não foi algo que aconteceu naquela hora. Ele se indignou porque ele já não aguentava mais. Eu não sei se vocês aqui assistiram lá a Terra Prometida, lá na Record ou na Netflix ali. Tem lá, fazer propaganda aqui, tem lá a história certinho. Aí você começa a olhar um pouco daquela história e você começa a ver, meu Deus, como que consegue conduzir um povo assim? Aquilo foi enchendo ele. Não começou da noite para o dia, queridos. Um casal se separa e não separa da noite para o dia, não. Alguém tira a sua vida, não é da noite para o dia. Tem alguma coisa acontecendo antes. Então nós precisamos tirar as mágoas, tirar as tristezas, as insatisfações, as aflições, o descontentamento, porque senão de repente vai acontecer alguma coisa. A gente precisa construir os de repentes da nossa vida. Diga assim, tá, agora fala para eu acreditar, tá? Diga, eu vou construir os de repentes da minha vida. Agora olha para quem está do seu lado e diga, construa os de repentes da sua vida. Ao invés de ficar construindo, nutrindo algo que vai acontecer de repente, de ruim na sua vida, comece a construir um de repente, querido, que vai te levar para cumprir os propósitos de Deus. O texto que nós lemos, Atos 2, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Os discípulos estavam reunidos, fazendo o que, gente? O que os discípulos estavam reunidos fazendo? Eles estavam falando da vida do outro? Eles estavam falando de política? Eles estavam falando de futebol? Eles estavam falando do Flamengo que deu um chocolate no meu Grêmio? Era isso que eles estavam falando? O que eles estavam falando, gente? Eles estavam falando do tempo? O que eles estavam falando? Eles estavam gerando o de repente. O de repente não aconteceu por acaso. Jesus tinha falado para eles, fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos. Até que do alto vocês sejam revestidos. Mas vocês não fiquem ali parados. Então eles estavam gerando aquele momento, esse de repente. A Bíblia diz, eles estavam ali reunidos, quando de repente veio do céu um som como de um vento.
Mas eles estavam orando, eles estavam buscando, queridos. Eles não estavam olhando lá para o céu, olhando para o telhado e ficar imaginando coisas. Quando será que vai acontecer? Estavam gerando aquele de repente. Talvez você fica pensando: Deus, quando que o Senhor vai fazer alguma coisa nessa cidade? Quando que as pessoas vão se converter nessa cidade, querido? É quando você começar a gerar o de repente. É quando você começar a orar, é quando você começar a buscar, é quando você querer se pôr nessa situação, é quando você for comprometido, é quando você disser assim: eu tenho a responsabilidade de gerar de repente. Essas cadeiras, estão me ouvindo? Essas cadeiras, elas não vão ficar vazias, aliás, elas não vão encher, de repente vai cair um monte de gente no céu, e vai Aleluia! É você que gera o de repente. É você que tem que orar, que tem que dobrar o joelho, que tem que se colocar do lado dos pastores e dizer: ei, conta comigo, pastor, conta comigo, pastora. Eu não quero mais perder tempo com nada, eu não quero mais perder tempo com ressentimento, eu não quero mais perder tempo, eu quero servir, eu quero ajudar essa igreja a ficar pequena. É você que gera o de repente. É a gente, querido, não é outra coisa, sabe? A gente fica esperando um milagre e só espera. Tenho certeza que tem empresários aqui, algumas pessoas olham para você, você é bem sucedido, e algumas pessoas olham para você e perguntam: nossa, como que aconteceu? De repente você não era nada e de repente você explodiu. Aí você olha para aquela pessoa: você não sabe quanto que eu ralei. Você não sabe quanto que eu me dediquei, você não sabe quanto que eu estudei, você não sabe quanto que eu investi. Isso não aconteceu da noite para o dia, isso não foi assim de repente. Tem um investimento, tem uma dedicação, tem uma hora que você para poder ouvir a Deus e fazer. Eu estou aqui nessa noite para te tirar do lugar, querido. Para você parar, sabe? Eu já lá na igreja eu tenho falado: olha, gente, eu acredito na medicina, eu acredito muito no poder da medicina, naquele dom que Deus deu aos médicos, eu acredito muito. Mas eu não quero mais ser o cara que ora para Deus abençoar a mão do médico numa cirurgia, eu não quero mais ser essa pessoa, eu cansei de ser assim. Eu quero ser a pessoa que ora pelo enfermo e ele é curado, porque Jesus não falou assim: ora pelos enfermos, Jesus disse: cure os enfermos. Então a gente precisa estar pronto, a gente precisa estar preparado, vivendo nessa atmosfera. A gente não pode, queridos, chegar no domingo e virar o crente e vir para a igreja. Nós somos igrejas, não é dentro dessas quatro paredes. A igreja de Jesus, a igreja que Jesus imaginou quando morreu lá naquela cruz, a igreja que ele pensou, sabe? É uma igreja cheia de santos, onde eles não estão pendurados nas paredes, eles estão sentados nessas cadeiras. E aí, após o culto, eles saem e começam a espalhar o evangelho, o reino de Deus. O tema do nosso ano na igreja, sabe qual é? É céus na terra. E aí todo mundo fica pensando assim, que é o reteté, que é o canela de fogo, que é aquela coisa dentro da igreja, os céus na terra. Lá em Lucas, se eu não me engano, Lucas 17 diz, Jesus diz o seguinte: o reino de Deus está onde? Onde que o reino de Deus está, gente? Dentro de vós, é o que Jesus disse. Se você entender isso, querido, que o reino está dentro de você, se você entender isso, que o reino de Deus está dentro de você, o reino de Deus vai se manifestar lá fora. Lá no seu trabalho, o reino de Deus vai se manifestar na sua casa, o reino de Deus vai se manifestar na sua escola, na faculdade, onde você estiver inserido, o reino de Deus vai se manifestar, porque o reino de Deus está dentro de você, e o Espírito Santo está louquinho para fazer alguma coisa. Mas não é de repente. Não é de repente, é você dizer: Deus, eu me coloco aqui, Senhor. Assim como o Senhor tinha uma palavra para os teus discípulos, eu sei que o Senhor tem uma palavra para mim, algo vai acontecer na minha vida. Só que eu quero dizer algo para você, querido. Naquele dia,
o Espírito desceu sobre aqueles homens, mas hoje Ele é derramado sobre você também. Então o mesmo poder que existia na vida deles existe na sua. Aí você me pergunta: pastor, como é que eu vou gerar o de repente? Eu vou dizer aqui 3 coisas para vocês, bem simples, para gerar o de repente. Primeiro, saiba que Deus é fiel. Hebreus 10, 23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Apeguemo-nos com firmeza à fé, à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Você acredita que Deus tem um propósito para essa cidade? Sim ou não? Você acredita que você faz parte desse propósito de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Então, se essa é uma palavra de Deus, Ele é fiel para cumprir essa palavra. Diga assim: Deus é fiel. Segundo ponto, obedeça a palavra de Deus. Lucas 24, 49: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que Jesus disse? Ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles precisavam estar ali naquele lugar, eles precisavam estar ali naquele momento, eles precisavam obedecer a Deus. Eu quero dizer para você que a obediência te leva a lugares onde os teus pés jamais te levarão. A obediência a Deus te leva a lugares que os seus pés nunca vão te levar. Então obedeça a Deus. Terceiro e último, gere o de repente em oração. Atos 2:1, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, fazendo o quê? Fazendo o quê? Orando. Orando. Gere o de repente da sua vida.